Graça e paz sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade em que nos encontramos para a nossa última reflexão nesse mês de maio, em que estamos hoje no 25º dia da nossa campanha 31 dias de oração pela família, edificando sua casa sobre a rocha. Tem sido um tempo muito especial em que temos podido todos os dias refletir através das devocionais sobre a necessidade de estarmos com a nossa família firmada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eu sou muito grato a Deus pelos testemunhos que tenho ouvido de diversas famílias, pessoas que têm sido muito abençoadas nesse tempo através dessa jornada de oração pela família. E eu espero que o seu lar esteja nesses dias também debaixo das bênçãos do Senhor e esteja sendo cada dia mais e mais edificado na presença do Senhor. Hoje, dia 25 de maio, a nossa última reflexão, ela tem por tema Educando sobre a Rocha. E eu quero ler uma porção da Palavra de Deus, está na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, onde o apóstolo Paulo dá algumas instruções aos pais cristãos acerca da criação dos filhos. A palavra de Deus nos diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Como já disse, o tema da nossa reflexão desse domingo é Educando sobre a Rocha. E o dever da educação cristã é um chamado sagrado que cada pai e cada mãe recebe de Deus. Como pais, nós somos responsáveis por educar nossos filhos, moldando o seu caráter, sua mente e seu espírito para que eles glorifiquem a Deus. Em outras palavras, a educação cristã, ela tem como objetivo a formação de discípulos de Jesus Cristo. Isso significa que os filhos que Deus nos dá, a nós, pais cristãos, Deus espera que, além de criá-los nesse mundo, em diversos aspectos, contribuirmos para o seu crescimento e desenvolvimento. Principalmente, Deus nos dá a missão de torná-los discípulos de Jesus Cristo. Esse dever, ele é de cada pai, é de cada mãe. Ele não pode ser transferido a ninguém, não pode ser transferido à igreja, não pode ser transferido à escola e nem mesmo ao Estado. Nenhuma dessas instituições tem esse dever. É dever de cada pai, de cada mãe, instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, a fim de que eles se tornem discípulos de Jesus Cristo. E ao instruirmos os nossos filhos na disciplina que vem do Senhor, não estamos apenas cumprindo o nosso dever como pais, mas estamos também contribuindo para que um legado espiritual da futura geração venha a impactar o mundo em que nele estamos. E para isso é fundamental o nosso comprometimento como pais, a fim de que a instrução seja bem sólida e sempre fundamentada na palavra de Deus. Quando nós, como pais, cumprimos o nosso papel de pais cristãos, educando os nossos filhos na disciplina do Senhor, nós estamos assim contribuindo para o mundo futuro, para o dia do amanhã, quando não mais estivermos aqui, e os nossos filhos, ou seja, a geração futura, ter assim uma base sólida para continuar cumprindo a missão de glorificar a Deus, glorificar a Cristo nesta terra. E algumas considerações nós devemos fazer a fim de refletirmos, e isso trará alguma contribuição para o exercício do nosso papel como pais cristãos para esse tempo. Primeiramente, Cristo é a rocha da educação. Educar sobre a rocha significa estabelecer Cristo como o alicerce fundamental de suas vidas, permeando-os com as virtudes e princípios bíblicos encontrados na Palavra de Deus. Ao lermos no Evangelho de Mateus, principalmente, nós encontramos Jesus
nos capítulos 5, 6 e 7, falando sobre os princípios e o padrão de vida daquele que decide viver pelo reino de Deus. E Jesus, nesse longo sermão, chamado Sermão da Montanha, onde ele fala sobre as características da vida cristã, daqueles que decidem segui-lo, Jesus vai terminar este sermão no capítulo 7, versos 23 em diante, dizendo que aqueles que decidem viver os seus ensinamentos, aplicando os seus princípios de vida aqui neste mundo, estão construindo sua vida sobre a rocha, sobre a vida dele, ou seja, sobre os princípios e valores de Cristo. E ele diz que essa pessoa, ela estará com uma vida bem segura e bem firme para enfrentar as diversas questões da vida e principalmente no último dia comparecer diante de Deus com a sua vida sendo uma vida digna para possuir assim a herança eterna na presença de Deus. Jesus nos ensina então, em Mateus, no capítulo 7, nesses versos que citei, a partir do verso 23, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como essa pessoa que constrói a sua casa, a sua vida sobre uma rocha inabalável, que nada poderá destruí-lo. Significa que quando educamos os nossos filhos com os princípios cristãos, nós estamos preparando-os para construir suas vidas sobre ensinamentos inabaláveis e eternos, além de capacitá-los a enfrentar as tempestades da vida sem comprometer os valores que lhes foram ensinados. Sem esse fundamento, sem essa base, os nossos filhos eles correm o grande risco de serem moldados por pensamentos relativistas de uma sociedade imoral, corrompida pelo pecado e por ideologias que não refletem a verdade de Deus. A educação cristã ela deve ser uma instrução contínua e intencional. Estudar a Bíblia juntos, orar em família e discutir como aplicar os ensinamentos na prática da vida deve ser uma ação diária na vida de cada família, no relacionamento entre pais e filhos e inclusive também no relacionamento conjugal, nos quais todos serão os protagonistas, os pais enquanto pais e também enquanto cônjuges e também os filhos, ou seja, a família de uma maneira em geral vai ser a grande protagonista no cumprimento assim da missão de viver o Evangelho, a vida de Cristo aqui neste mundo. Os pais cristãos, conhecedores da missão de educar, eles devem criar seus filhos na instrução que vem do Senhor, sempre na dependência do Espírito Santo e cheio do amor de Cristo Jesus em seu coração. Portanto, a primeira consideração que nós fazemos acerca de educar sobre a rocha é que Cristo é a rocha da educação. A segunda consideração sobre a missão de educarmos os nossos filhos sobre a rocha que é Cristo é exatamente sobre o perigo de não educar sobre a rocha. Veja bem, a falta de uma educação cristã sólida, ela pode resultar em dúvidas, em inseguranças e até mesmo no desvio da fé genuína. Quando os pais não ensinam os valores do reino, os filhos crescem sem conhecer os princípios bíblicos, que têm o poder de transformar o homem e possibilitar uma formação integral no aspecto físico, emocional e também espiritual. A ausência dessa instrução no Senhor pode levá-los a caminhos tortuosos e a buscar respostas rápidas em lugares errados. Ou seja, os nossos filhos, a nova geração, eles estão diante de graves perigos. Se nós não instruirmos eles nos caminhos do Senhor, na instrução do Senhor, eles serão influenciados por esse mundo em que vivemos. Um mundo que está cada dia mais e mais complicado de se viver. Mas é possível,
nós educarmos os nossos filhos na instrução do Senhor e eles constituírem uma nova geração forte, inabalável e resistente sobre a rocha que é Cristo. Alguns teólogos e estudiosos ao longo da história têm contribuído com alguns pensamentos e algumas ideias muito interessantes que nos fazem lembrar sobre a nossa missão enquanto pais. Por exemplo, Martim Lutero, lá atrás, o líder da grande reforma protestante, ele dizia o seguinte: ninguém deveria tornar-se pai a menos que seja capaz de instruir os seus filhos nos 10 mandamentos e nos evangelhos, e que, antes de mais nada, deseje que os seus filhos sejam instruídos nas realidades espirituais. Veja a visão de Lutero acerca do compromisso que cada pai e cada mãe deve ter na criação de seus filhos. Já um autor mais da atualidade, Ted Trupp, ele escreveu no livro Pastoreando o Coração da Criança o seguinte: ser um pai ou uma mãe significa trabalhar para Deus, orientando os filhos em direção a Ele. Esse mesmo autor, num outro livro, cujo título é Pais Discipuladores, ele escreveu que é preciso que o futuro espiritual dos filhos seja posto como assunto de suprema importância nas mãos de quem tem a melhor oportunidade de influenciá-los para o reino de Deus, seus pais. Veja que entendimento tão claro acerca da missão que nós temos sobre a paternidade e a maternidade para criarmos os filhos na instrução do Senhor. E eu quero citar um último autor, que foi o falecido já, saudoso Dr. Russell Shedd. Ele escreveu o seguinte: os pais são responsáveis perante Deus por seus filhos, aos quais devem dar uma boa educação evangélica logo na meninice, pois assim como são instruídos, é de se esperar que continuem quando também adultos. Veja a ideia exatamente de Provérbios, não é? Instrui a criança no caminho em que deve andar, para que até quando ela envelhecer, ela nunca venha a se desviar desse caminho. Nós queremos concluir a nossa reflexão de hoje, a última reflexão desse mês de maio, dizendo que não podemos desconsiderar que educar nossos filhos na disciplina e instrução que vem do Senhor é uma missão extraordinária e imprescindível para cada família cristã. Ao instruí-los para que construam suas vidas sobre essa rocha inabalável, estamos educando para a eternidade e assim o nome do Senhor Jesus será glorificado. A essência da educação cristã é conduzir o coração dos filhos ao coração do Senhor Jesus Cristo. E assim os nossos filhos estarão glorificando a Deus através da vida deles. Hoje nós estamos então com a nossa última reflexão, terminando a nossa última mensagem de domingo nesse mês de maio. Eu sou muito grato a Deus por você que participou conosco dessa jornada até aqui. A campanha não termina hoje, hoje é o 25º dia, nós temos ainda pelo menos mais 6 dias de devocionais até o dia 31 de maio. O meu desejo, a minha oração é que cada família que participou dessa campanha possa estar verdadeiramente sendo edificada sobre a rocha que é Cristo. E aqui fica o meu apelo a você: não despreze a importância do ensino bíblico na vida de seus filhos. Cuide da próxima geração a fim de que eles sejam filhos instruídos nos caminhos do Senhor. A você, como casal, também fica aqui a minha palavra e o meu encorajamento a você. Continue firme na sua vida conjugal, crendo que o seu casamento firmado sobre a rocha, ele estará cada dia mais e mais inabalável, mesmo em um mundo tão complicado como esse que nós estamos vivendo. A minha oração é que Deus abençoe você e a sua família
e que possamos juntos ter então famílias fortes nesse tempo para resistir às grandes tempestades que têm vindo sobre a família de uma maneira em geral. Mas a nossa casa, ela se manterá firme e inabalável em nome de Jesus. Deus abençoe o seu lar, um grande abraço a você e a sua família, que Deus possa a cada dia cobri-los com a sua graça e com o seu amor. Em nome de Jesus, que Deus assim nos abençoe. Amém.